então vai ser menos material. Fundido, então tenho esse primeiro aqui que é 12,5, eu tenho um perfil, tenho ao segundo 25mm, está mais longe ainda, depositou mais, mas teve uma menor penetração. Já o terceiro aqui, ó, 38mm, teve maior material, porém teve uma penetração maior também. Estranho esse caso. Diâmetro do arame. O diâmetro do arame depende de alguns fatores, tais como espessura do metal base, tipo de junta, posição de soldagem, entre outros. Gás de proteção. Como a gente já discutiu já, tem a única função de fazer a proteção do arco e fazer a ionização, né? Máquinas de soldagem. Tem uma peça de trabalho, tem a fonte de energia, circuito de controle da fonte, alimentador de arame, o arame MIG, a tocha, regulador de vazão e gás de proteção. Eu tenho que ter todos esses aparatos aqui, menos a peça, para poder fazer a soldagem. Aí a peça é a peça do trabalho. Faltar um item aqui, eu não consigo efetuar a solda. Tem que ter a fonte, tem que ter alimentador, tem que ter vazão de regulador de vazão, gás de proteção. Minhas fontes de energia, ela pode ser de tensão constante. As fontes tipo tensão constante são utilizadas em conjunto com uma alimentação constante de arame e mantém uma tensão aproximadamente constante durante a soldagem. Então posso ter alteração da amperagem e a tensão não, devido a esse modo que a fonte me fornece. Se fosse corrente constante, seria o contrário. Poderia estar oscilando a tocha, alterando a corrente, não vou ter alteração da minha tensão. Essas fontes compensam variações da distância entre o bico de contato e a peça de trabalho, que ocorrem normalmente durante a soldagem pelo aumento ou redução instantânea de corrente de soldagem. Então aqui na figura A tem uma condição estável, já a condição B eu tenho a mudança instantânea da posição da pistola, mudo a altura, pode ver aqui que na figura A eu tenho uma tensão de 24 volts, 250 amperes, uma velocidade de 6,35 metros por minuto. Já a B foi onde teve aquela alteração brusca. A tensão subiu para 26, a corrente abaixou para 220 e a velocidade também abaixou. Já na C ele já restabelece para a condição estável, mantendo a distância que ele já estava com 25. Consegue-se manter a corrente próximo ao que estava, 242, inicialmente era 250, e voltagem 24, tensão 26. Então ele ficou bem próximo aqui. E a mesma velocidade de alimentação. Olha que bacana esse tipo de processo. Ele consegue fazer essa compensação. Que isso interfere muito. Quando você tem muita oscilação, inabilidade do soldador, você vai ter um cordão irregular. Quando você tem um equipamento que ele fornece essas características, você tem um cordão mais uniforme, mesmo o soldador tendo baixa habilidade, baixa experiência. Máquinas convencionais são equipamentos em que no seu interior há somente parte mecânica.
Estas máquinas possuem em seu interior pontes retificadores e um grande transformador, tornando as máquinas pesadas de 60 até 140 kg. Esta última sendo mais forte, com a corrente máxima de trabalho maior. Essas pontes geralmente são reconhecidas por terem somente TAPs para ajuste dos parâmetros de corrente e tensão. Essas são aquelas máquinas mais antigas, né? Agora a gente já tem máquina eletrônicas, então não temos mais esse problema. Mas existe ainda no mercado, o mercado ainda vende, por ser mais, não pode ser mais barata, né? Dependendo da potência da máquina. Uma pessoa que quer fazer um trabalho em casa, vai fazer soldagens pequenas, pode estar utilizando uma fonte dessa retificada. Isso aqui também é muito aplicado com equipamento de solda eletrodo revestido. Mas hoje em dia a modernidade está tão assim que está se sobressaindo até questão de custo, né? Não só de capacidade da máquina, né? Mas questão de custo. Então logo vai ficar obsoleto essas máquinas retificadoras. Quem tem, tem. Antes dessa tinham assim as máquinas geradoras, muito grande, algumas de boa qualidade, mas outras não, pela questão do consumo, gastam muita energia. Máquinas eletrônicas são equipamentos em que seu interior encontram-se circuitos eletrônicos, placas que têm a função de ajudar na redução de tamanho e peso do equipamento e melhorar o ajuste dos parâmetros das máquinas. O tamanho dos transformadores depende diretamente da frequência. Isto significa, se nós aumentarmos a frequência, nós iremos diminuir o tamanho do transformador e continuaremos com a mesma potência de saída. Quando aumentamos a frequência da rede de alimentação de 50 Hz para 100 kHz, consegue-se uma diminuição do tamanho do transformador, consequentemente uma diminuição do peso da máquina de 70 kg para 3 kg. Uma coisa muito absurda, né? Máquinas sinérgicas são ação conjunta de parâmetros visando obter um desempenho melhor do que aquele demonstrado isoladamente. Trabalho em conjunto. Equipamento sinérgico tem a característica de autoajuste. Quando se varia a corrente, a tensão se autoajusta para que se obtenha o melhor desempenho dos parâmetros escolhidos, sem perder as características da solda. Se você quer aumentar a produtividade, taxa de deposição, pode-se aumentar a velocidade de arame corrente, que a máquina automaticamente ajustará a tensão ou voltagem, para que os parâmetros se adequem melhor. Isso tem de bom essa máquina. Esses equipamentos já vêm com programas pré-estabelecidos de fábrica, onde é necessário entrar somente alguns dados, tais como material a ser soldado, se é aço, ferro fundido, alumínio ou outros. Também deve-se escolher o diâmetro do eletrodo, arame, que será utilizado, e o processo de soldagem a ser utilizado, MIG, MAG, pulsado. Em algumas máquinas, deve-se escolher também a mistura de gás, que esta será utilizada. Dado o input dos dados a serem utilizados e regulado, os parâmetros e o restante a máquina vai regular como a seguir: velocidade de arame, tensão de arco, corrente de pico, corrente de base, tamanho de pulso. Então faz totalmente sozinho isso aí. São algumas coisas que a gente até desconhece um pouco, porque não é o dia a dia, que é um processo automático, é dentro do equipamento. Então você tem que verificar se o que ele está aplicando, tensão, corrente, velocidade, é aquilo que seu procedimento está exigindo, para não trabalhar fora e ter problemas de não qualidade. E quando você trabalha com parâmetros fora do procedimento, você pode estar induzindo um defeito na junta. Por mais que você tenha um equipamento de alta capacidade, de altas condições aí, você pode ter algum inconveniente.
Então temos uma diferença entre máquinas eletrônicas e convencionais. Ajuste de parâmetros, tensão e corrente nas máquinas eletrônicas são feitos a partir de um potenciômetro, substituindo os tradicionais taps mecânicos das máquinas convencionais. Com isso, tem um aumento de qualidade, ajuste permanente dos valores reais para os teóricos, um arco voltaico perfeito, ótimas propriedades do cordão de solda, 100% de repetibilidade. Então, essas duas máquinas aí como exemplo, tem cabeçote interno. A gente já viu nos outros slides que o cabeçote é externo. Então, essas máquinas mais modernas já tem essa opção. Dependendo do ambiente que você está, é até melhor que você não acaba tendo contaminação do consumível com o ambiente. Esse é o cabeçote externo. Temos o equipamento inversora, a fonte inversora. Está sendo muito usado hoje. Temos aí a máquina indicada para soldar em alumínio. Alumínio é um material muito mole, então na tocha aqui, no gatilho, ele tem um pequeno sistema que ajuda a puxar o arame de forma a não danificar, não quebrar. Temos aí um detalhe do cabeçote interno, onde você está colocando o rolo de arame. Uma mudança significativa dos outros, que é a coisa que fica embutida, né? Bom, da parte do cabeçote aí, os itens importantes para um bom funcionamento as roldanas móveis, canaleta do arame, roldanas removíveis que você pode estar fazendo troca. Cada arame vai ter um par de roldanas, no caso vai fazer a troca dos removíveis, arame 0,8, 1 mm, 1.2, 1.6, arame sólido. Você vai usar